começarmos o nosso culto, vamos agradecer e louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, com muita alegria, com muita gratidão. O Senhor é digno do nosso louvor, amém? Ti nós
entregamos todas as nossas preocupações. Nós entregamos as nossas vidas porque Ele é Deus grande, o Deus que tudo pode fazer. Ele é a cura. Nada é impossível para o nosso Deus. E se Deus está conosco, nada vai nos deter. Porque o Senhor é Deus forte, o Deus que vai na frente de qualquer situação. Então vamos louvar e engrandecer ao Senhor, porque eu tenho certeza que todos nós temos motivos para agradecer. Quem tem motivos para agradecer a Deus aqui? Amém. Então vamos louvar.
motivos para te louvar e agradecer, Senhor. Louvar ao teu nome. Vamos cantar mais uma vez esse trecho. Canta minha alma. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre louvor. Aleluia. Sempre, sempre, Deus, que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor, ó Pai, porque o Senhor é digno e o Senhor é o motivo da nossa adoração. Amém? Pegue nas suas mãos agora a sua oferta, você que trouxe. Vamos fechar os nossos olhos, vamos aproveitar esse momento. Feche os seus olhos, ore pela sua família, ore pelas famílias da igreja, ore pelo nosso pastor, ore pelos pedidos de oração, pelas pessoas que você conhece, que sabe que precisam de uma oração especial. Aproveite esse momento, entregue-se ao Senhor mais uma vez. Diga: Senhor, eu me rendo a Ti mais uma vez, ó Pai. Estou aqui mais uma vez nesse culto de celebração, Te buscando junto com os irmãos, pois sabemos da importância da comunhão. Diga palavras de adoração ao Senhor, palavras de amor ao Senhor. Ore a Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos em Tua presença, Senhor, para lhe agradecer por mais uma semana, essa semana de misericórdias que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, uma semana de vitória, uma semana que o Senhor nos sustentou. Senhor, meu Deus, nós lhe pedimos que nossa união seja sempre de acordo com a Tua palavra, Senhor, que nós possamos nos unir mais para sempre levar a Tua palavra e sempre estar presentes em comunhão, Senhor Jesus. Nós lhe pedimos, Senhor, visita cada casa de cada irmão presente aqui, cada irmão que está nos assistindo hoje, e que o Senhor venha dar o sustento, venha dar a libertação, qualquer angústia, qualquer mágoa que possa estar no coração de alguém, que seja liberto, Senhor Jesus, que acabe, que caia, em nome de Jesus. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Nesse louvor que nós vamos cantar agora, Pedro, você pode colocar o refrão do escudo e proteção? Quero mostrar esse refrão para vocês. Porque na Bíblia diz, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque nós confiamos no Senhor. E nesse refrão diz assim, ó: escudo e proteção acima da razão, em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em Ti eu posso confiar. Que esse louvor que nós vamos cantar agora seja uma verdade nas nossas vidas. Que a gente saiba que independente de qualquer situação, nós podemos confiar, nós temos um Deus em quem nós podemos confiar acima de qualquer coisa, acima do que as pessoas disserem, independente do que disserem, nós podemos confiar num Deus forte. Amém? Obrigado, Deus, porque em Ti nós podemos confiar e descansar, Senhor. Aleluia. Achei o amor que
achei alívio e libertação. Declare isso, igreja, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Aleluia! Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, em ti. Nós confiamos em ti, ó Deus. Nós somos tão gratos, ó Pai, porque nós podemos confiar e descansar nos teus braços. Somos tão gratos, ó Deus, porque podemos confiar e saber que podemos entregar a ti, ó Pai, tudo que somos, tudo que temos. Nos teus braços é o nosso descanso, Pai. Nos teus braços é onde nós queremos estar, Senhor. Nos teus braços é onde nós encontramos alívio, refrigério, consolo para as nossas almas. O Senhor é o Deus que leva o nosso fardo. O Senhor é o Deus que nos faz ter paz
em meio a qualquer situação. Uma paz que o mundo não pode explicar. Uma paz que nós não conseguimos entender. Uma paz que nos faz descansar, Senhor. Descansar em teus braços. A tua paz é o que nos faz descansar. Nos consola todos os dias. Em ti nós podemos confiar. Nós podemos descansar, Senhor. O Senhor conhece todas as situações. O Senhor alcança todas as situações e nos faz descansar e confiar e permanecer firmes em ti, Senhor. Firmes no teu amor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Cante, igreja, o seu amor. Seu amor
recaio de novo em tuas mãos. Nós sempre voltamos a ti. Nós sempre recorremos a ti, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu recaio de novo em tuas. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Glórias a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós glorificamos o Seu nome nessa noite e te exaltamos porque o Senhor tem nos permitido descansar na Tua presença. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Obrigado, Jéssica. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Quero cumprimentar vocês nessa noite, agradecê-los por ter reservado esse tempo para estar aqui conosco. E não só isso, mas você que estará nos assistindo aí através da gravação da live, que Deus venha falar na sua vida nessa noite de uma maneira tremenda, aí, independente do horário que você vai estar ouvindo. Quero passar alguns recados antes de nós começarmos aqui a nossa reflexão, alguns recados muito importantes. O primeiro deles, que o povo está meio assustado, aí a gente está com uma nova onda, algumas pessoas estão ficando com Covid, estão ficando gripados, e às vezes a gente fica meio inseguro diante desse cenário, Quero te dar algumas orientações que vão te facilitar a vida e te fazer viver melhor nesses tempos de insegurança. Bom, se você estiver testado positivo, nós temos as lives. Se você estiver muito gripado, fique na sua casa e assista através das lives. Você vai ser abençoado, vai ser bom para você. Mas caso você não esteja ou não tenha testado positivo, não deixe de vir para a igreja. Eu tenho um receio muito grande, porque muitas pessoas acabam com essa questão da proporção de poder assistir em casa, de ter o conforto de assistir em casa, esquecerem o caminho da igreja. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Algumas pessoas, talvez dominadas pelo medo, pela insegurança, não conseguem sair de casa há mais de 2 anos, principalmente para vir em lugares essenciais como a casa do Senhor. Ficou comprovado aí nesse tempo que o distanciamento, principalmente das comunidades de fé, causaram grandes danos na vida emocional das pessoas, para não dizer apenas na vida espiritual, Então, faça parte, faça o seu esforço, venha de máscara. Quando você for cumprimentar o pessoal, se está inseguro, em vez de tocar no braço, dá aquele tradicional soquinho, mas não se afaste da sua comunidade de fé. Tenho certeza que isso vai ser um momento bom para você.
Outro aviso que eu quero passar para você, nós estamos com inscrições abertas para Verdades Básicas, você que ainda não fez, você é o nosso convidado para participar. No final do culto você pode conversar com o Vavá. Aliás, parabéns, Vavá, né? O Vavá é o nosso novo pai aqui na igreja, ele é a Mariane. Eu estava assim já ansioso para dar essa notícia há muito tempo, então aproveitar a oportunidade. Eles me contaram, sabendo 2 semanas atrás que eu não viria, né? Porque eu sabia que eu não ia. É muita alegria, né? A gente ver as pessoas da igreja, as famílias cresceram, é uma bênção muito grande. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, meu querido. Vocês são muito especiais para mim. Perdi o rumo da conversa. Estava falando de verdades básicas. Vocês podem procurar o Vavá no final do culto, podem fazer inscrição. A nossa intenção é começarmos agora, já no começo do mês, no máximo na segunda semana, logo que as inscrições estiverem ok. E quero que vocês estejam orando para a nossa turma em andamento. Nós temos uma turma que está funcionando com os nossos adolescentes e tem sido uma bênção muito grande poder ver os nossos adolescentes participando de Verdades Básicas, estarem animados, fazendo devocional. A gente acompanha eles no devocional todos os dias. Tem sido algo muito maravilhoso. Então, se você ainda não experimentou, tenha plena convicção de que vai ser uma bênção para a sua vida. Mais um convite que eu quero fazer: alguns de vocês estiveram conosco aqui no nosso encontro de casais que aconteceu aí no dia 11/6, onde nós falamos sobre companheirismo. Na realidade, é uma série de 4 encontros. A intenção com essa série é que você tenha a sua vida edificada, que o seu lar seja edificado. E assim, irmãos, às vezes a gente tem uma impressão de que o nosso casamento, a nossa família, eles vão mudar se a gente não fizer nada. Mas não vai acontecer. Os maiores interessados e responsáveis pelas nossas famílias somos nós mesmos. Então nós precisamos procurar ajuda. A convivência no lar, ela não é tão simples. O companheirismo no lar não é tão normal e simples como muitas vezes a gente esperava que fosse. Então, é importante que você busque recursos que edifiquem o seu lar. São 4 palestras, uma delas nós deixamos gravadas, depois nós vamos disponibilizar na internet. No dia 23/7, nós vamos estar falando sobre cultura familiar, vai acontecer na igreja lá do Aracaré. Então, vocês que passaram para o Alexandre e para a Tainá o número do telefone de vocês, nós vamos entrar em contato e passar a agenda para vocês, para que vocês participem de um grupo onde nós vamos falar apenas de assuntos que edifiquem casamento. Não vai ser aqueles grupos cheios de corrente, não, tá? Vai ser só com o propósito de passar para vocês a agenda e alguns assuntos que edificam o casamento, tá ok? No dia 27/8, nós vamos ter mais, replicar novamente, só que vai ser em Poá. Provavelmente nós vamos fazer com um jantar num restaurante e nós vamos falar sobre cuidado com os sentimentos, né? Vai ser uma palestra mais voltada para as questões emocionais do casal, para edificar a vida do casal emocionalmente. E vamos finalizar no dia 24/9 aqui na Vila, falando sobre estabilidade conjugal, sobre como manter a estabilidade do seu casamento, da sua família. Muitas pessoas têm tido dificuldade nessa área. Olha, parece que nesses momentos de crises emocionais, as pessoas oscilam muito, elas têm umas dificuldades em manter a sua disciplina emocional em dia, e isso acaba criando um grande problema na vida das pessoas. Então eu quero convidar você para participar de todos os encontros, você que já participou do primeiro, participe também do segundo, do terceiro e do quarto, porque com certeza vai abençoar a sua vida, ok? Então vocês são convidados e podem convidar outras pessoas também. Semana nós começamos uma nova série de mensagens onde nós vamos falar sobre segurança. E eu acredito que é um assunto muito pertinente para o nosso momento. Porque num momento onde as pessoas estão pensando como que vai ser agora, de que forma que as coisas vão acontecer, será que nós vamos voltar a ter aquelas preocupações que tivemos nos últimos 2 anos? Alguns se amedrontam, outros se acuam, outros se fecham dentro de casa, e é o fato que a insegurança muitas vezes nos traz algumas dificuldades na vida. Percepção de momentos que vão nos trazer dificuldades, a presença de uma doença, de repente, pode roubar a paz, a dificuldade nas emoções, como nós já falamos, são tudo fatores que nos faz passivos de ficarmos preocupados, e isso acontece porque nós percebemos que o ambiente de segurança começa a ser ameaçado, nós criamos algumas barreiras, algumas fortalezas que às vezes nos faz
parecer seguro, e quando elas são ameaçadas, nós começamos a questionar se está tudo bem, se vai tudo legal. Quando nós vemos um filho adoecer, quando nós vemos de repente a perspectiva de uma mudança, uma alteração no nosso ambiente profissional, quando nós vemos coisas como o aumento do preço das coisas no dia a dia, nós começamos a ver a nossa estabilidade, a nossa segurança financeira, emocional e até mesmo física em ameaça. E aí nós começamos a ter algo que talvez todos nós já tenhamos tido um dia, que é a perca do sono pela insegurança que a vida proporciona. E eu quero falar com vocês hoje, nessa noite, a respeito exatamente sobre isso. Porque se há algo que possibilita o meu descanso e o seu descanso, é quando nós estamos plenamente seguros de que está tudo bem. Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que o sono que nós temos quando nós saímos de férias, estamos no sítio, na praia ou qualquer outro lugar de descanso, parece que ele é mais tranquilo? Vocês já perceberam que o sono do horário depois do almoço, quando a gente está com a nossa barriguinha cheia, bem tranquilizado, olha, não está faltando nada, graças a Deus, domingo, dia de descanso, ele parece ser mais tranquilo? Isso acontece porque o sono da segurança é aquele que nos permite descansar. Qualquer criança ou qualquer filhote, para vocês terem uma ideia, qualquer ser mais imaturo, por mais imaturo que seja, ele encontra descanso nos braços da mãe ou do pai, porque ele não encontra apenas o descanso, ele encontra também a segurança. Provável que você que já tenha tido um bebê ou que ainda tem um bebê, tenha essa percepção de que ele nasce e assim, para ele é natural, mesmo sendo alguém que nunca experimentou o colo da mãe, deitar no colo da mãe, procurar consolo, descanso e descansar em paz. E assim, quando essa criança, depois de alguns meses, começa a ter cólica, é o colo da mãe que faz, de repente, ela dizer assim, olha, é aqui que eu vou parar de chorar, porque é onde eu encontro segurança. E o interessante é que quando nós somos adultos e nós percebemos que esses ambientes já não nos cabem mais, já não é tão seguro, nós começamos a procurar amigos, confidentes, pessoas com as quais nós possamos compartilhar a nossa vida e até mesmo terapeutas para que nós possamos sentar e contar sobre as nossas ansiedades e encontrar um lugar seguro de descanso para as nossas emoções. A nossa alma se sente bem quando nós verbalizamos e podemos encontrar um lugar seguro para falar daquilo que nós estamos sentindo. E vocês sabem que isso é muito real. Deus coloca pessoas nas nossas vidas para que nós possamos fazer isso e para que a vida seja melhor. Agora, diante disso, não dá para a gente fechar os olhos e nos esquivar de uma pergunta. Nos últimos tempos, você tem descansado a sua alma? Você tem deitado na sua cama e tem colocado a cabeça no travesseiro, e independente das dores na coluna que vem com uma certa idade, na minha idade, por exemplo, mas com o descanso da mente, você está conseguindo dormir na hora que você deita? Porque muitas vezes o nosso sono parece nos ser roubado pelas incertezas que nós temos quanto à nossa segurança. E aí nós não conseguimos dormir. O sono, de repente, some. E nós, por mais que tenhamos trabalhado durante todo um dia, parece que nós temos picos de ansiedade que nos levam a altas madrugadas sem conseguir dormir. Nós nos viramos na cama de um lado para o outro e a preocupação pela falta de resultados, o incômodo pela falta de realização e a incerteza pela vida futura que nos reserva acaba nos tirando o sono. Isso é muito preocupante, porque isso não é um fator isolado, não é algo que acontece com uma pessoa a cada 10, talvez aconteça com 9 a cada 10. Pessoas que deitam, que encostam a cabeça no travesseiro e que falam, como é que vai ser o amanhã? Ou, que dia foi esse? Ou, o que é que está acontecendo na minha vida? Por que não está funcionando essa parte? Por que isso está acontecendo? Por que eu estou tentando dormir, mas eu estou preocupado com quem vai bater na minha porta daqui 5, 10 minutos? Por que isso tem acontecido?
Capítulo 11 de Mateus é um dos cenários que nos mostram pessoas quase que de forma generalizada passando por isso. E eu acho muito interessante, porque no capítulo 11, do versículo 2 a 5, ele começa com uma preocupação de um profeta, um homem de Deus, João Batista, que estava caminhando para a morte. Aliás, ele estava preso, e de repente ele chama 2 dos seus discípulos e fala assim: eu tenho uma preocupação no meu coração. Eu preciso saber se esse Jesus realmente é o Messias. E ele manda com que aqueles 2 discípulos vão até Jesus e pergunte: você realmente é aquele que nós esperávamos que viria? Ou nós devemos esperar outro? E Jesus olha para João Batista, ou para os discípulos de João Batista, e dizem assim: mandem dizer a João que os cegos estão enxergando, que os coxos estão andando e que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Ele está dizendo assim: descansa, meu amigo. Descansa, porque a missão para a qual você veio, para abrir o caminho, ela foi cumprida. Existe segurança nisso. É interessante que nesse mesmo capítulo, do versículo 7 ao versículo 15, Jesus ele questiona a motivação dos religiosos da época. Pessoas que procuravam consolo, que procuravam dentro da religião, mas que, por incrível que pareça, eles não sabiam como procurar. Jesus chega a dizer para eles da seguinte forma: vocês estão procurando um profeta? Procurem João Batista. Mas se vocês estão procurando sacerdotes que usam roupas finas e que são cheios das pompas, então procurem nos palácios. Eles não sabiam pelo que eles deviam procurar, e por incrível que pareça, aquilo lhes tirava o sono. Um pouco mais para frente, Jesus questiona a imaturidade religiosa daquele povo daquela época. Ele denuncia que as escolhas de cada um deles poderia fazer algo terrível na vida de cada um deles. E é interessante que eles faziam coisas terríveis mesmo. Eles criticavam João Batista porque João Batista jejuava, porque João Batista não bebia. Olha que coisa curiosa. Eles criticavam Jesus porque Jesus andava no meio dos pecadores, porque Jesus ia pregar o evangelho para pobres. Olha que coisa terrível. Eles queriam mega pregadores, quando a grande realidade é que eles precisavam do Messias. Versículo 10 ao versículo 19 deixa isso bem claro. Jesus, de repente, entra nesse cenário e, no linguajar bem chulo, assim vamos colocar, Jesus toca o terror na vida daquele povo. Porque ele escolhe 3 cidades, a saber, ele fala sobre Betsaida, Corazim e Cafarnaum, e diz assim: olha, vocês precisam mudar a realidade da vida de vocês, porque no dia do juízo vai haver mais rigor para vocês do que houve rigor para Sodoma e Gomorra, e vocês precisam mudar, porque nem os milagres que eu estou fazendo estão sensibilizando vocês. Do versículo 20 a 24, Jesus chama a atenção desse povo e fala assim: as coisas precisam acontecer de forma diferente. Agora, uma coisa bacana é que lá no versículo 25 até o 26, do qual eu quero compartilhar com vocês, Jesus, ele olha e diz assim: olha, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Ele está dizendo assim: olha, as crianças conseguem descansar e acreditarem que as coisas podem acontecer, mas por incrível que pareça, vocês cresceram e acabam não conseguindo encontrar o caminho de volta para os céus, o caminho de volta para casa. E Deus permitiu que os pequeninos tivessem a revelação do reino, porém vocês estão com dificuldade nisso. E isso, de repente, pode estar tirando o sono de vocês, porque as crianças sentem segurança e, de repente, vocês não estão sentindo. É interessante a gente pensar neste quadro, porque aquele povo provavelmente era um povo que estava preocupado por causa da falta de resultados. Num momento pós-guerra romana, eles estavam preocupados porque as coisas não aconteciam. Eles estavam incomodados porque as realizações não eram pertinentes na vida deles e porque as incertezas futuras levavam eles para lugares de insegurança, como o que vai acontecer no dia de amanhã. E aí, neste momento, Jesus entra e fala assim: eu tenho a solução para esse tipo de problema. Eu acho maravilhoso quando Jesus, no versículo 27, cita as seguintes palavras: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles que o Filho quiser revelar. E aí ele continua dizendo assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados,
e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu acho essas palavras tão maravilhosas, porque Jesus está enxergando um terror no meio daquele povo, uma correria no meio daquele povo que não sabe o que fazer para alcançar a graça de Deus. Talvez a palavra graça nem seria correta, mas o favor de Deus naquela época. E de repente Jesus fala assim: eu tenho a solução para o problema de vocês. Venham a mim. Vocês não estão conseguindo dormir, vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, vocês precisam vir a mim. E aí nós falamos assim: que coisa bacana. Jesus tem a solução para que quando eu não estiver conseguindo dormir por causa das minhas inseguranças, eu venha encontrar nele conforto e descanso. Chega a dar um alívio na vida da gente. Mas eu quero interromper, antes de compartilhar com vocês ou discorrer sobre esse assunto, a vida de uma mulher que também me faz entender o quanto que é maravilhoso descansar em Deus e estar seguro nele. O nome dela, ela viveu ali no século XIX, era Frances Jane Crosby. Essa mulher, ela quando nasceu, ela teve uma infecção nos olhos, e é uma coisa tão interessante porque ela teve uma infecção e ela ficou cega. Ela tinha tudo para reclamar da vida. E porque ela ficou cega, ela já não tinha mais a mesma perspectiva para o continuar da sua vida. Em seguida, o seu pai adoece e falece. Era apenas ela, a mãe e o pai. E agora só ela e a mãe. Para poder criar essa menina, que agora era chamada de Fanny Crosby, a mãe teve que trabalhar e sair, e ela teve que ser cuidada pela avó dela. E o interessante é que nesse intermédio, nesse mundo que a avó dela estava criando e cuidando dela, a avó dela não apenas ensinava aquilo que ela não podia ver, mas também estudava a Bíblia com ela. E assim ela cresceu, orientada pela fé cristã de uma avó que a ensinava a crer no Senhor e que a ensinava a orar a Deus. Olha que coisa curiosa. Talvez essa seja a realidade de muitas avós da nossa igreja. Talvez você tenha sido fruto da oração, do cuidado e do zelo da sua avó ou da sua mãe, que muitas vezes olhou para você em momentos que você achava que as coisas não iriam dar certo, e elas acalentaram o teu coração e disseram: acredite, o nosso Deus não nos abandonou. Acredito que mais ou menos era assim a avó de Fanny Crosby. Uma coisa interessante é que ela conseguiu estudar no Instituto para Cegos nos Estados Unidos, e o interessante é que ela se tornou uma professora, e não só professora, mas uma escritora de vários poemas. Ela era uma poetisa. Em 1873, ela teve um encontro com uma amiga que era compositora, o nome dela era Pobe Palmer, e essa amiga estava ao piano, dedilhando ali alguns versos musicais, olhou para ela e disse para ela o seguinte: o que essa melodia te diz? O que essa melodia te diz? E Fanny Crosby olhou para ela e falou assim: ela fala sobre a segurança que Jesus me dá porque Jesus é meu. E assim, eu sou músico, meio daqueles músicos que tocam uma coisinha ou outra, mas eu sei que ouvir um instrumento tocando e ter a sensibilidade para ouvir Deus falando é uma linha muito fina de sintonia, da qual os nossos ouvidos e a nossa alma pode ter percepção. Era uma menina sofrida, cega, rejeitada talvez por muitos, teve que lutar mais do que os outros para chegar onde chegou. Perdeu seu pai quando criança, mas tinha a sensibilidade de ouvir acordes musicais e enxergar ou entender Deus falando com ela. E aí, o interessante é que essa música ela foi publicada no Inário Metodista, e depois ali em 1890, um homem com o nome de George Benjamin, ele publicou no Cantor Cristão, e depois acabou acontecendo também no Cantor da nossa igreja. E eu quero recitar para você alguns versos dessa menina, que ela tinha tudo para se sentir insegura,
mas que naquela noite, junto com a tua amiga, com a amiga dela, ela recitou alguns versos que completaram uma música que eu acho muito maravilhosa, talvez uma das minhas preferidas. A música dizia: que segurança, eu sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz e por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Eu imagino que aquela noite, rasgando o peito, elas cantavam alto: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. E elas repetiam por várias vezes isso, sem que algumas pessoas pudessem tirar isso da mente delas. E ainda continuavam: eu me submeti ao teu amor e eu fiquei extasiado diante do amor de Deus. Os anjos descendo trazem dos céus os ecos da excelsa glória do Deus ou da graça de Deus. Era conseguir enxergar no meio de uma tribulação de vida a segurança que só Jesus pode dar. E ela finaliza dizendo assim: sempre vivendo em seu grande amor, eu me regozijo, eu me alegro no meu Salvador, e esperançoso ou esperançosa, eu vivo na luz porque eu enxergo a bondade e o amor de Jesus. Parece que, ao contrário daqueles homens que estavam ouvindo Jesus, em Mateus 11, essa mulher tinha uma vida bem resolvida. Bem resolvida. Ela tinha um passado bem resolvido, a cegueira não tirava ela dos trilhos da graça de Deus, o presente dela era seguro, não porque ela enxergava ou porque ela deixava de enxergar, mas porque ela tinha um Jesus, e ela ficava extasiada por isso, e o futuro dela era garantido porque ela enxergava os ecos da excelsa graça de Deus, mesmo não estando vivendo isso ainda. Eu acho fantástico olhar para a vida dessa mulher e ver que muitas vezes, por muito menos, os nossos cantores do dia a dia, eles não conseguem enxergar Deus dessa mesma forma. Às vezes, por um simples cancelamento na internet, perdem a estribilha de que são realmente adoradores. Mesmo com a fama, mesmo com a facilidade da exposição, mesmo com nenhuma dificuldade com a qual aquela mulher tinha, infelizmente, parece que o forjar tem sido diferente. Canta minha alma, canta ao Senhor. E olha, não vai ser uma vez ou outra, não vai ser só no momento da facilidade, mas sempre eu vou render o ardente louvor de dentro do meu coração, porque eu entendo que eu posso descansar num Deus que me dá segurança, independente de eu estar enxergando, de eu estar ouvindo, de eu estar empregado ou estar desempregado. A minha segurança vem do Deus que me assegura a vida. É algo muito tremendo, irmãos. Mas talvez você, olhando para a história dessa mulher e para a história do povo que estava ouvindo Jesus em Mateus 11, você pergunte: o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha perca de sono tão preciosa? O que isso tem a ver com o descanso que eu não consigo ter? Talvez, se olharmos melhor o versículo 28, versículo 29 e 30, nós vamos entender como que Deus mostra a necessidade de descansarmos na segurança que Jesus nos traz. Jesus olha para aquele povo, e eu acredito que era isso que Fanny Crosby sentia quando ela cantava a Deus. Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele não está falando uma pessoa, duas, ele não está falando a igreja ou apenas o crente, ele está dizendo: venham todos que estão cansados. Se você está cansado, se você já não consegue dormir mais, ou se o seu sono é picotante, você dorme, acorda preocupado, dorme, acorda e não sente segurança, Jesus está te chamando. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu te dou a segurança do descanso. Eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve. Os textos são o segredo para uma vida melhor na terra. Irmãos, não é o segredo para uma vida melhor nos céus, muito embora replique e redunde nos céus, mas é o segredo para você viver bem hoje, para você chegar nessa noite, e eu não sei pelo que você está passando, não sei qual é o problema que te aflige a vida, mas para você chegar hoje
tomar o seu caldo do final de noite, vamos colocar, fria, deitar e falar assim: eu posso descansar, porque eu estou seguro nos braços de Jesus. Estou seguro nos braços de Jesus. Isso me faz ver que pessoas só conseguem descansar quando estão em estado de segurança. Se eu não estiver em estado de segurança, eu não consigo descansar de forma nenhuma. Pessoas precisam de descanso para serem pessoas melhores, mas elas só conseguem descansar se elas estão em estado de segurança. Uma criança não consegue descansar se ela não estiver no estado de segurança, mas pode estar o barulho que for, quando ela deita no colo da mãe ou do pai, ela simplesmente apaga. Ela simplesmente apaga. E assim, olha, não haverá descanso se não houver segurança. Porém, não existe segurança na vida de uma pessoa que não descansa. Ela é uma pessoa imprevisível. E Jesus nos faz perceber que mesmo isso fazendo parte de um fator interno, tem a ver conosco, isso também tem a ver com um fator externo, que é alguém que pode nos proporcionar esse tipo de segurança. E não é qualquer pessoa. Isso tem a ver com alguém que está acima das nossas forças e que pode nos proporcionar essa segurança. Ao mesmo tempo que depende da sua escolha, depende do que você escolhe. E se você escolhe nessa noite Jesus, você pode escolher estar seguro. E se você escolhe a segurança que Jesus pode te dar, você também escolhe descansar nos braços de Jesus, como Fanny Crosby descansava nos braços de Jesus. É o mesmo que considerar que Deus já escolheu o descanso para você, quando Ele enviou Jesus para que você fosse salvo, para que a sua vida fosse resgatada, e agora Ele está dizendo, está na sua disposição, querer ou não. Você pode continuar com essa vida atribulada, com essa vida complicada, mas você pode também se render a Jesus. Você pode olhar para Jesus e dizer, Jesus, olha, está difícil, mas contigo eu sei que eu posso descansar. Irmãos, homens que tinham poder, como Zaqueu, como centuriões, como publicanos, o próprio apóstolo Paulo, eles entenderam que as suas patentes, os seus títulos não eram suficientes para lhes trazer segurança, e aí um dia na vida deles, eles só conseguiram paz quando eles procuraram Jesus, e quando eles encontraram Jesus, e ao encontrar Jesus, eles descansaram independente do problema pelo qual eles passavam. Olhar para o apóstolo Paulo, preso em uma cela, dizendo que ele combateu o bom combate, que estava bem, é algo incrível. Olhar para Zaqueu, quando Zaqueu diz assim, olha, Jesus, eu não sou digno, mas se você quiser pousar na minha casa, repousar na minha casa, quiser estar comigo, e ainda depois ele diz, Jesus, olha, isso é tão transformador, que eu sou capaz de devolver quadriplicadamente aquilo que eu tirei, se é que tirei alguma coisa de alguém. É olhar para um coração que agora podia descansar, podia dormir em paz. Olhar para aquele centurião que diz para Jesus, Jesus, eu sei que existem pessoas ao meu comando e se eu mandar elas vão fazer o que eu quero. E eu sei que você pode simplesmente dizer e o meu servo será curado. E entender que ele volta para casa e agora ele pode descansar, porque a insegurança dele não está mais mexida ou maculada. Ela existe em Jesus, é algo tremendo. A menina Fanny Crosby, ela tinha tudo para reclamar da vida, do abandono. Ela poderia falar, por que Deus fez isso comigo? Por que Ele deixou o meu pai morrer? Por que Ele me tirou a visão? Por que Ele não permitiu que eu crescesse com a minha mãe? Por que eu tive que crescer com a minha avó? Mas me parece que na ótica dela, ela olhava e dizia, que segurança, eu sou de Jesus. Independente do que está acontecendo, eu já desfruto o gozo que essa luz me traz. Olha, eu me submeti ao teu amor e eu fico extasiado, não pelo problema da minha vida, mas eu fico extasiado pelo amor de Jesus. E eu vivo, olha, dentro do seu grande amor e me regozijo no meu Salvador. E acredito que todas as vezes que ela lembrava da frase, o coração dela, mas não a boca dela, cantava, dizendo, canta minha alma, canta o Senhor, rende a Ele, é sempre um louvor ardente, viva para Jesus. E talvez isso nos falte nos dias de hoje, porque muitos crentes, muitas pessoas não conseguem, independente de ser crente ou não conseguem
acordar de manhã e dizerem: canta minha alma, canta ao Senhor. Olha, muitos crentes não conseguem acordar pela manhã e dizerem: eu estou seguro em Jesus. E isso é muito sério. Às vezes as preocupações nos levam ao sono e nos tiram os momentos em qual nós estamos acordados. E aí é complicado, irmãos, porque o assunto não é sobre dinheiro, não é sobre bens, não é sobre ter ou não ter problemas. O assunto é sobre Jesus, o assunto é sobre ter Jesus e sobre ser de Jesus. A alma só canta quando ela encontra descanso. E não se engane, porque os momentos que nós estamos na igreja são os momentos mais fáceis que nós temos de declarar que Ele é o nosso Salvador e que nossa alma canta para Ele. Mas mesmo assim, sem descanso, sem segurança, sequer dentro do ambiente de adoração, nós conseguimos adorar a Deus com a nossa alma. Você precisa olhar para Jesus e entender que a segurança que nós temos em Jesus, ela pode fazer o grande diferencial na nossa vida. Mas não é só isso, irmão. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês, o texto de Mateus 11, é que segurança e descanso tem a ver com as companhias escolhidas nas nossas vidas. Vocês já pararam para pensar isso? Ao mesmo tempo que descansar tem a ver com estar seguro, também tem a ver com o fator externo, que é com quem nós compartilhamos a nossa vida. E você sabe que isso é real. Algumas pessoas que você ama têm o poder de te arrancar o sono. Vocês já pensaram sobre isso? E algumas que você também não ama têm o poder de te arrancar o sono. Pode parecer incrível, mas não é o fator de amar ou não amar, tem a ver com compartilhar. Então, você já observou que aquela criaturinha bonitinha, seu filhinho ou sua filhinha, quando adoece, ele te tira o sono. Mas também aquele patrão carrasco que ele quer te prejudicar de qualquer forma e quer ter você como talvez o escravo particular dele, um mucamo de luxo, ele também te tira o sono. Talvez aquela prova que você tem que fazer no dia seguinte, que você não entendeu nada de matemática, nada de química, nada de bioestatística, te tira o sono da madrugada. Parece incrível, mas aquilo que te acompanha, aquilo que você anda junto, tem o poder de te tirar o sono. Mas por um outro lado, também tem o poder de te dar o sono. É uma coisa bem bacana, porque Jesus sabia disso no versículo 29, ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu posso dizer para você que muitos crentes não conseguem entender a importância que esse versículo fala às nossas vidas. Porque a questão é que nós viemos assim de uma questão onde Jesus nos chama para perto e parece que esses versículos estão desconexos, mas não estão. Jesus está falando assim: você quer realmente ter descanso, você precisa tomar sobre você o meu jugo. Algumas pessoas aqui talvez saibam o que é jugo, mas nós erramos quando nós ouvimos Jesus dizer: pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e nós confundimos acreditando que o que pesa é o jugo. Mas as duas vezes que Jesus fala, ou que a Bíblia trata com maior ênfase sobre jugo, ela vai falar sobre se atrelar ao jugo de Jesus, e a segunda, a não se atrelar ao jugo desigual. São as mais conhecidas. E a pergunta é: o que é jugo? Porque fardo nós sabemos que é peso. Então Jesus não usaria duas palavras para a mesma coisa. Jugo é uma peça de madeira não tão pesada que antigamente se colocava na cabeça dos bois ou dos cavalos para eles andarem junto e fazerem o mesmo serviço. Então o problema não é o peso do jugo, não é o jugo que pesa, o jugo da direção. O problema é o peso do fardo. E muitas vezes nós temos o peso do fardo pela companhia que nós escolhemos para a nossa vida, por aquilo que nós resolvemos seguir. Eu poderia afirmar que o jugo, ele não junta duas pessoas apenas, ele junta o propósito de duas pessoas. Portanto, aquele com quem você anda vai compartilhar e vai determinar o propósito aonde você vai chegar.
O que Jesus está dizendo é assim, olha, você precisa andar comigo, para que o teu propósito seja o meu, e aí você entenda que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque muito do fardo que você tem que carregar, você sequer aguenta, e eu estou aqui para carregar com você. Irmãos, não se engane, não se engane. Aquele com quem você anda junto não está apenas dividindo vida com você, está dividindo propósito. E eu não precisei chegar aos meus 30 anos de casado para enxergar que o mesmo propósito que eu tenho é o da minha esposa. Muitos casais talvez demorem um pouco mais e sofram andando um para cada lado, mas quando você descobre que o jugo que você carrega junto com uma pessoa leva você e ela para o mesmo propósito, para o mesmo destino, você vai entender que a vida a dois tem que ser mais zelada. Talvez por isso Jesus olhe e diga assim: tome cuidado com o jugo desigual. Mas com o mesmo carinho, olha e fala assim: se atrele ao jugo que é o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está dizendo assim, olha, as decisões da sua vida, aquele com quem você anda, talvez não vai apenas ser uma companhia para você, mas vai determinar o destino que a sua vida vai ter, o rumo que a sua vida vai ter. E olha, parece incrível, né? Mas isso é aquela coisa do velho ditado da mãe, né? Fala com quem você anda, e eu digo, não apenas quem você é, mas para onde você vai. A grande preocupação dos nossos pais, quando nós nos atrelamos a companhias que talvez possam mudar tudo aquilo que nós aprendemos desde criança, é exatamente porque eles enxergam um jugo. Andar junto é um jugo. Andar junto é levar junto, é chegar junto. E uma coisa muito interessante é que nós precisamos olhar para isso com um pouco de carinho. Porque, irmãos, parem para pensar, como que eu vou descansar em paz, sabendo que o jugo que eu carrego com outra pessoa está me levando para um lugar que eu não quero chegar? Aí o sono é roubado. Não precisa muito, irmãos. Vamos colocar assim, começa a sair ou perceber que os seus filhos saem com pessoas que vão levá-los para longe de Deus, e você vai começar a entender o que é perder o sono rapidinho, bem rápido. Você pode estar na maior da sua segurança, mas você vai perceber que o sono vai embora rapidinho quando as suas companhias começam a te levar para lugares que te afastam de Deus. Por isso Jesus olha e ele fala assim, olha, o que vocês precisam para dormir em paz é tomar sobre vocês o meu jugo e aprender de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Quem daqui não quer que o filho se case com pessoas boas, que a filha se case com pessoas boas? Quem daqui não quer que os filhos frequentem um bom lugar, tenham bons amigos? Estava vindo agora para a igreja, fui levar a minha filha até a casa dela, e eu disse para ela assim, vocês tiveram e estão tendo uma juventude assim maravilhosa, né? Vocês têm amigos crentes que vocês podem sentar, rir, comer junto. Vocês estão vivendo um momento mágico da vida de vocês. E em alguns momentos eu participei de algumas reuniões deles. Daí vai lá em casa, junta a Júlia, o Lucas, a Mariane, o Vavá, o Alisson, o Natan, o Léo, a Jéssica e toda uma garotada que acabam se ajuntando e que quando estão na igreja querem sempre estar junto, engravida junto, né? Todo mundo grávido agora nessa igreja, né? Então, assim, vai tudo no mesmo, os filhos vão crescer junto, né? E aí você começa a ver como que colocar o jugo atrelado a pessoas que querem chegar no mesmo lugar faz uma diferença grande na sua vida. Muito grande na sua vida. Pare sempre para pensar nisso, porque da mesma maneira que as pessoas podem tirar a sua paz por causa de um jugo desigual, da mesma maneira Jesus pode te dar paz quando você toma o jugo dele para a sua vida. É mais ou menos isso. Jesus
pode te garantir paz quando você caminha para o mesmo rumo que Jesus está caminhando. Mas não é só isso, eu quero finalizar com vocês com algo que eu acho muito contundente, que se encontra tanto na vida de Fanny Crosby, quanto é real para as nossas vidas e quanto é real para a vida daqueles que estavam em Mateus 11 sendo observado por Jesus. Jesus, no trecho que nós lemos, ele faz 8 afirmações, uma atrás da outra. E eu quero compartilhar 3 com vocês, a do versículo 27, 28 e 29, em alguns trechos. Quando Jesus diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ele está dizendo assim, eu tenho poder sobre todas as coisas. Entendam que vocês não estão falando com qualquer um. Vocês estão falando com o dono do mundo. E aí ele fala assim, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E depois ele completa, então vocês encontrarão descansos para a sua alma. Jesus está dizendo, talvez vocês não tenham percebido, mas essas palavras são um resumo daquilo que vocês precisam para a vida de vocês. É o resumo daquilo que João Batista precisava para descansar o seu coração e para morrer em paz. É o resumo daquilo que a cidade de Cafarnaum e todo aquele arredor dela precisava para viver em paz. E talvez fosse exatamente aquilo que Fanny Crosby sabia quando relatou e quando cantou, canta minha alma, canta ao Senhor, porque eu vou render a Ti o ardente louvor, porque eu estou seguro em Jesus, estou seguro em Jesus. Agora, diante de tudo isso, eu não posso evitar que isso também gera um questionamento no meu coração. E o questionamento não é, talvez, ímpar para alguém. Talvez ele tenha uma generalização muito maior do que nós imaginamos. Porque o questionamento é, você tem conseguido descansar nos últimos dias da sua vida? Você tem deitado na sua cama e tem dormido, ou você tem picotado o seu sono, sem saber o que vai acontecer no outro dia? Você tem olhado ao teu redor, você tem olhado para aqueles que você ama, e isso tem te tirado o sono? Ou você tem dormido tranquilo, entendendo que você está usando o mesmo jugo que Jesus? Você está nos braços de Jesus descansando? Alguma coisa tem incomodado a sua vida? Olha, eu não sei vocês, mas eu perco sono direto, irmãos. Perco sono direto. Olha, existem pessoas pelas quais eu perco sono há mais de 30 anos orando por essas pessoas na madrugada. Aliás, eu já até acostumei, eu sei que das 5 horas da manhã eu perco sono. E eu sei que é a hora de orar por algumas situações. Pessoas que fizeram e que fazem parte da minha vida e que o meu único desejo é que essas pessoas encontrem Jesus e descansem nos braços de Jesus. É provável que neste momento você tenha perdido também o sono por coisas tão comuns ou tão incomuns quanto essa. Mas você precisa saber que o chamado de Jesus, tanto para você quanto para essas pessoas, venham a mim todos que estão cansados. Se você está cansado, descanse em Jesus. Se você está sobrecarregado, vai até Jesus que Ele vai te dar descanso. Tomem sobre Jesus o jugo de Jesus e aprendam de Jesus, porque Jesus é manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Porque o grande fator é que quando nós estamos seguros e que essa insegurança nos tira o sono, o que nós estamos precisando não é de um colchão melhor. Na maioria das vezes, nós estamos precisando de Jesus. Nós não estamos precisando de um trabalho melhor, ou de um salário maior. Nós estamos precisando de Jesus. Olha, irmãos, por mais que isso pareça distante da vida de muitos, mas um dia eu me encontrei com Jesus. E eu achava que eu nunca iria precisar dele, até entender que o meu sono estava comprometido com a insegurança que a minha vida proporcionava para mim. E talvez com você não tenha sido diferente. Se você está perdendo sono por insegurança, você precisa se entregar a Jesus. E neste momento, eu quero orar com você e não apenas com você, porque eu sei que essa mensagem vai alcançar pessoas que talvez não estejam aqui com a gente, mas que assistirão depois que isso for gravado. E se você neste momento
tanto estando distante ou estando próximo, quer entregar a sua vida para Jesus, é o momento de você orar e dizer: Jesus, eu preciso do descanso que só você pode me dar. Não é uma questão de igreja, de religião, é de se entregar para Jesus e descansar nele. Curva a sua cabeça. Querido Deus, nós louvamos a Ti, ó Pai. E nós sabemos, e não só sabemos, mas reconhecemos, ó Pai, que só há descanso em Jesus. Só há como descansar a nossa vida, Pai, se nós realmente estivermos em Jesus, independente do que acontece. Nós entendemos que essa mensagem de Mateus 11, ela é muito mais real para a nossa realidade de hoje do que parece. E um dia, ó Pai, lá no século XIX, uma menina tão desprovida entendia isso tão perfeitamente e nos ensina cantando, ó Pai, cantando talvez de uma forma tão diferente a segurança que existe em Jesus. Que essa seja a nossa oração e que o Senhor nos guarde em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e um forte abraço.